Boa noite a todos, boa noite aos presentes que já estão nos acompanhando pelo YouTube. Sejam bem-vindos ao primeiro workshop de sífilis no Nordeste brasileiro, perspectivas e desafios do Sistema Único de Saúde. É com enorme prazer que a gente inicia esse evento, organizado pela professora Daniele, professora Thalita, Jéssica e eu, professora Rafaela, e nós estamos, na organização desse evento, e os monitores também que estão à frente. Nesses dias vocês vão conhecendo um a um. Desde já agradeço a todos os professores convidados que estão conosco nessa participação, tentando realmente trazer uma perspectiva das sífilis no Nordeste, inteirando também cada vez mais a equipe da assistência à pesquisa, é essencial para tudo que isso caminhe de forma harmônica, né? Aumentando cada vez mais os nossos conhecimentos, nós nos integrando cada vez com a pesquisa, isso é fundamental. Agradeço a todos também pela divulgação do evento, para que cada vez mais possamos viabilizar acessos a mais e mais pessoas. Então, vou dar continuidade, né? A professora Thalita agora tem a palavra e vai falar um pouco mais para nós. Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. É com muita alegria que nós estamos aqui, pela primeira noite do primeiro workshop Sífilis no Nordeste Brasileiro. É esse evento que tem como objetivo debater os principais desafios para o enfrentamento da epidemia da sífilis na nossa região, no Nordeste. Para isso, nós contamos com um time de renomados pesquisadores, professores, que são experts na área, e nós vamos ver aqui a sífilis como uma questão atual e relevante para a saúde pública brasileira e também emergente de ser evidenciada dentro do contexto não só da academia, mas também dos serviços de saúde. Hoje, com muito prazer, com muita alegria, nós estamos recebendo a professora doutora Marise Reis de Freitas, professora Marise, que, além de ser uma colega de trabalho da pesquisa, ela é doutora em medicina pela Unifesp, fez estágio pós-doutoral na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, é mestra em medicina tropical pela Fiocruz, e atualmente também é professora associada do Departamento de Infectologia da UFRN. E ela irá conversar, debater conosco sobre o cenário geral da sífilis, pesquisa versus gestão versus assistência. Então, desde já, quero agradecer à professora doutora Marise por aceitar o nosso convite e participar desse evento, contribuindo com todo o seu conhecimento. Aos participantes do nosso evento, fiquem à vontade para interagir no nosso chat e compartilhar suas experiências. Também abrimos aqui o espaço para perguntas, então vocês podem fazer perguntas no chat e, ao final, vamos abrir um espaço para que nossa convidada, a doutora Marise, possa respondê-las. E, importante, um aviso agora a todos os participantes do nosso workshop, que, para a validação da frequência, é preciso que vocês respondam o formulário que está na bio, na descrição do vídeo. Então, vocês vão lá, abrem esse formulário, é bem curtinho, rapidinho, vocês respondem, e somente a frequência somente será validada por meio da resposta, certo? Então, ficará disponível durante toda a live, para que vocês possam respondê-la. Professora Marise, seja muito bem-vinda, e fique à vontade no nosso espaço virtual. Obrigada, Thalita, obrigada, professora Rafaela. Eu queria começar parabenizando vocês pela iniciativa. Trazer o tema da sífilis para uma discussão desse nível é muito interessante, eu diria que estratégico, né? Porque esse é um evento que agrega profissionais de saúde, da rede, estudantes da área de saúde, e isso seguramente coloca o tema da sífilis na pauta, né? Dá visibilidade a esse tema, e isso é extremamente importante. A gente vai falar hoje um pouco sobre isso, né? Thalita me convidou para fazer essa abordagem inicial do simpósio, que eu logicamente aceitei, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, e a ideia, eu vou fazer uma fala mais provocadora, para que a gente reflita sobre, afinal de contas, onde nós estamos, por que estamos nesse lugar em relação à sífilis, né? Por que já não demos cabo do controle dessa doença, que parece relativamente simples nos seus achados, que parece relativamente simples de tratar, de pensar, quando pensar no agravo, para que eu possa pedir testes diagnósticos, e o tratamento também
que parece simples, que já está disponível desde a década de 50, minimamente, que não mudou de lá para cá, porque o treponema, felizmente, continua muito sensível à penicilina, e isso para nós é uma graça, porque quando a gente avalia os outros agentes infecciosos, as bactérias, outras, que têm uma grande capacidade de evolução para resistência, e o treponema vem nesses anos todos aí expostos à penicilina e continuam sensíveis. Então, a gente vai fazer uma discussão para nos ajudar a repensar sobre isso, né? Como que nós... E aí eu os convido ao longo desse simpósio, né, desse evento, desse workshop, vocês me ajudarem, né, logicamente, nós estamos todos em trabalho que eu entendo como sendo colaborativo, o de trabalhar para melhorar a qualidade de vida e de saúde das pessoas, e quando a gente fala de sífilis, a gente está falando de uma doença que a gente só não diz que é negligenciada, porque nós temos estratégias eficazes e disponíveis para diagnosticar e tratar, mas ela é negligenciada do ponto de vista, talvez, da atenção das equipes de saúde, no que diz respeito a estar mais atentos para resolver o problema. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso e, logicamente, vamos trocando ideias. Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa começar essa conversa. Bom, então, como eu havia comentado inicialmente, a sífilis ela é uma infecção reemergente, né, causada por uma bactéria que foi descoberta aí no início do século XX, gente, isso é de 1905, quando essa bactéria foi descoberta. E a descoberta dela criou uma expectativa da solução desse problema que remonta aí ao século XIII, ou seja, nós convivemos com a sífilis aí de longa data, e imaginávamos que, na hora que soubéssemos qual era o agente, nós resolveríamos o problema. Acontece que, naquele momento, nós ainda não tínhamos fármacos eficazes, os antimicrobianos não existiam ainda, né? Então, quando a penicilina foi descoberta e se tornou disponível aí entre a década de 20 e a década de 40, do século 20, e que se mostrou que ela tem uma alta sensibilidade, o treponema à penicilina, nós novamente, parece que agora a gente consegue resolver. E de lá para cá, a gente vai comentar aqui logo mais, a gente vem patinando, eu diria, né, sem conseguir controlar essa doença, que é de transmissão sexual, mas também pode ser transmitida por via transplacentária, e esse é a nossa grande preocupação, e seguramente é motivo para torná-la uma prioridade do ponto de vista de saúde pública, por conta da transmissão da infecção neonatal, da infecção congênita. Então, isso é um problema que realmente nos preocupa, e tem sido meta da OMS, que o Brasil tem assinado historicamente as propostas da OMS para a erradicação da sífilis congênita, né? Então, lembrar que essa transmissão pode se dar em qualquer fase da gestação ou mesmo durante o parto, mas se tiver lesão ativa, mas o risco de dano ao feto é maior quanto mais precoce for a exposição, né? E se a mulher tiver, na verdade, numa fase também mais recente da infecção. Então, uma mulher que se infectou próxima à gestação ou durante a gestação, ela tem um risco, se não diagnosticada prontamente, na sua primeira consulta de pré-natal, de transmitir a infecção para o bebê. Então, isso é um ponto importante, né? Então, nas formas primária e secundária, que são aquelas que se dão nessas 12 primeiras semanas, o risco é muito alto de transmissão, né? Então, é importante que nós fiquemos muito atentos para isso. Bom, então, quando a gente fala de... Isso é realmente importante, é interessante que a sífilis, por ser uma doença histórica, né, e por ser uma doença oculta, isso é uma coisa muito louca, quando a gente fala de sífilis, as pessoas tendem a dizer assim, mas a sífilis ainda existe? A sífilis é um problema na nossa realidade?
da sociedade atual, moderna, contemporânea, né? Sim, infelizmente sim, ela é um grande problema de saúde pública hoje, no mundo inteiro. E ela é um problema reemergente, porque, de verdade, a sífilis aumentou drasticamente, e não foi só aqui no Brasil, a gente vai ver logo mais os dados do Brasil, mas ela aumentou no mundo inteiro, né? E quando a gente fala da sífilis congênita, que a gente comentou ali atrás, tem um ponto que chama muito a atenção, é de que 80% das mulheres que têm um filho com sífilis congênita tiveram acesso a uma consulta no pré-natal, a pelo menos uma consulta. Como é que ela teve uma consulta no pré-natal e ela não teve o diagnóstico e o tratamento conduzidos? É claro que a gente tem um contexto social aí importantíssimo que pesa nesse acesso, né? Que não é só da equipe de saúde que recebe a mulher, mas é da iniciativa dela, inclusive, de ir, e da condição dela de aderir à orientação, ao tratamento, né? E até de não reinfecção, porque isso também é um problema em relação à sífilis, quando a gente olha para outras doenças de igual gravidade, por exemplo, que é o risco de reinfecção. Qualquer um que tem sífilis e trata de forma eficaz e cura, ele pode se reinfectar na próxima exposição sem proteção. Então, há necessidade de um olhar que é mais do que só terapêutico, né? Nosso, eu digo nosso porque eu me incorporo aí, da equipe de saúde, que precisa trabalhar mais com a questão da literacia, da informação, da educação para a população, na perspectiva de entender o que é isso, o que é essa doença, como ela se transmite e que estratégias precisam ser adotadas realmente para proteger. Vejam que quando nós olhamos os dados epidemiológicos do Brasil, isso é resultado de um doutoramento do Marchione, que é um colega enfermeiro aqui da UFRN, que fez seu doutorado no EPG-SCOL, né, da UFRN, ele mostrou que houve um crescimento astronômico de todas as formas de sífilis da última década, né? A sífilis congênita, ela já é notificada desde a década de 80, mas a sífilis em gestante e a sífilis adquirida, essa notificação é mais recente, então esse gráfico, ele traz as três, né, em contraposição, só para a gente ter uma ideia de que esse crescimento, na verdade, é importante nas três formas, né, que nós habitualmente distinguimos, não porque ela... Bom, primeiro ela tem manifestações distintas, realmente, na congênita em relação à adquirida, né, mas pelo contexto e pela importância do cuidado dessas pessoas com essas apresentações, essas formas de sífilis. Então, vejam que a sífilis congênita, que nós já vimos seguindo há algum tempo, ela teve um crescimento aí muito importante na última década, aí, da ordem de 338%, por exemplo, quando a gente compara com a sífilis em gestante, que foi uma coisa absurda, né, da ordem de 600%, e a sífilis adquirida, que na verdade, como nós só passamos a notificar a partir de 2010, então nós temos aí um crescimento tipo da ordem de 12,32 para 81,41, eu estou falando de detecção de casos. E você fala, e que explica tudo isso, esse crescimento tão absurdo de sífilis no Brasil nessa última década? O que aconteceu? Porque houve um aumento tão abusivo. E aí, logicamente, que a causa disso é multifatorial, e eu trago aqui algumas possíveis causas, e logicamente que a gente precisa olhar isso de uma forma mais sistêmica, porque há, na verdade, um contexto social aí que é muito significativo na resposta a essa epidemia. Então, esse aumento de casos pode se dar pelo relaxamento no uso de preservativos, isso é um argumento que a gente tem utilizado muito, sobretudo
atrelado à política de controle da infecção por HIV, né? Quer dizer, a gente tem um pouco esse discurso de que a partir da utilização da terapia antirretroviral de alta potência, que parece que as pessoas perderam o medo do HIV, elas também passaram a relaxar um pouco mais em relação aos de preservativos, né? Então, esse é um argumento que é utilizado. E na hora que eu relaxo com os de preservativo, porque eu perdi o medo do HIV, eu estou me expondo às ESTs, às demais ESTs, logicamente, a todas as outras. Então, esse é um argumento que é posto. Um outro que é posto na balança é que, na verdade, a gente tem um aumento de casos porque nós melhoramos a nossa capacidade de detecção, então a própria inclusão da sífilis adquirida na notificação compulsória é um fato, e além disso há toda uma formação, né, do sistema de vigilância nacional, historicamente, na perspectiva de melhorar a vigilância das doenças de um modo geral, né, a notificação compulsória de um modo geral. Então, nós acreditamos que isso pode ser um fator favorecedor, né? Um outro fator que pode favorecer esse aumento de casos é a disponibilidade de teste rápido na rede de atenção. Então, a partir da criação da rede Cegônia, a disponibilização do teste rápido a seguir, quer dizer, tudo isso são fatores que favorecem o diagnóstico. Então, se eu estou favorecendo o diagnóstico e eu melhoro a vigilância, então eu vou identificar mais casos, eu vou detectar mais. Mas a gente teve também um problema nessa década, que foi a falta de penicilina, né? Nós tivemos um desabastecimento mundial de penicilina, isso se dá por questões de brigas aí do laboratório, da indústria farmacêutica. A penicilina é um antibiótico muito barato, então eles perderam o interesse de produzir. E o fato é que nós tivemos um déficit, uma falta de penicilina no mundo inteiro, e isso foi muito problemático, porque para uma doença que é o principal tratamento é a penicilina, na hora que eu não disponho dela, né, primeiro porque ela é a mais eficaz, segundo porque ela é a mais prática, é dose única, por exemplo, para a maioria das formas, com outras alternativas menos eficazes e mais difíceis de uso, então isso realmente foi um complicador muito grande. E aí nós tivemos um outro complicador em relação à penicilina, que foi uma fuga, eu diria que um equívoco de orientação para não aplicação de penicilina na atenção básica, com o argumento de que os eventos adversos possíveis, né, sobretudo as reações de hipersensibilidade, colocariam em risco o cuidado na atenção básica. Isso foi muito problemático, porque, na verdade, o local de tratamento das pessoas com sífilis mais importante é a atenção básica. E por que a atenção básica? Porque a sífilis é uma doença que tem um contexto socioeconômico muito forte. Quando a gente olha para o público que tem sífilis, ele é principalmente pessoas com alta vulnerabilidade social, ou com alguma vulnerabilidade social. Então, não tem como eu não dispor da penicilina na atenção básica. Eu não tenho como cuidar das pessoas com sífilis sem utilizar a porta de entrada do sistema, que é a atenção básica, como o local prioritário para o cuidado dessas pessoas. Então, isso é um ponto também muito interessante e que a gente precisa ficar atento, porque é lá que eu tenho a maior oportunidade para fazer diagnóstico e tratar das pessoas e resolver o problema da sífilis. Bom, é claro que, na verdade, essa questão da disponibilidade de teste rápido de penicilina na atenção básica, ele é um processo, né? Então, essa análise, por exemplo, do PEMAC, de 3 ciclos do PEMAC, do período de 2011 a 2017, mostra claramente que houve uma melhora, um aumento substancial de disponibilidade do teste rápido na atenção básica, quando eu comparo 2011 com 2017, vejam que eu tinha 2/3 que não tinha teste rápido na atenção básica, para um não disponível aqui, que é um percentual muito baixo. E aí eu me divido aí entre um totalmente disponível e um parcialmente disponível, quer dizer, eu ampliei muito essa disponibilidade, é por isso que a gente coloca ter o teste rápido como um ponto que pode favorecer esse aumento da detecção,
E nós colocamos como um ponto positivo que nos ajuda a buscar melhorias para resolver o problema. Quer dizer, essa é um ponto de infraestrutura que é extremamente importante. Se eu tenho, então eu preciso então ajustar meu processo para utilizar essa ferramenta que está disponível, né? E daí da 2018 para cá, né, porque aquele estudo do PEMAC até 2017, esse estudo aqui, na verdade, ele é mais limitado, porque ele diz respeito aos municípios que estão contemplados no projeto Sífilis Não, que eu vou comentar logo mais, são 72 municípios prioritários, e aqui incluem todas as capitais, e aí os municípios com mais de 100 mil habitantes estão aqui contemplados, e o que a gente observou, isso é também relacionado à ação do projeto nesses territórios. De 2018, por exemplo, para abril de 2020, é que nós tínhamos aí cerca de 60% da rede básica com disponibilidade de teste rápido em todas as unidades, para 83%. Quer dizer, isso é muito bom, mas a gente tem que entender que não há razão para não ter teste rápido em toda a rede de saúde, em toda a rede básica. Não faz sentido não ter. Ela é um método que o Ministério da Saúde disponibiliza, que é de fácil execução, que qualquer profissional de saúde pode realizar, quer dizer, não tem por que não fazer, né? Não tem por que não disponibilizar para todos que chegam e que podem ser candidatos à realização de um teste para avaliar se ele tem ou não histórico de exposição a sífilis ou diagnóstico atual. E aí eu trago também um outro dado, eu estou trazendo esse dado só para a gente olhar de como a gente tem vulnerabilidades ainda, e aí eu estou falando agora na rede social, da nossa rede de saúde, que pode ser ajustada sem grandes dificultadores, né? Quer dizer, quando a gente avalia a disponibilidade do teste rápido naqueles mesmos municípios, nos outros pontos da rede, para além da atenção básica, que a gente olha maternidade, hospital, os serviços de atenção especializada, que são serviços estruturados para atender pacientes com HIV, os centros de testagem, que inicialmente também foram estruturados para isso, CAPS e unidade de pronto atendimento. Vejam como eu ainda tenho falha na disponibilidade desse teste rápido em outros pontos da rede. Quer dizer, será que não valeria a pena eu trazer também para o CAPS, com uma perspectiva de ampliar mesmo o acesso, né, das pessoas? Até porque a sífilis é uma doença tão imitadora que ela pode se manifestar, inclusive, como doença psiquiátrica, uma forma terciária, uma forma. Então, um doente que inicia um quadro psiquiátrico, é importante que ele seja testado para sífilis. É muito importante que eu avalie isso. Então, por que não ter o teste aí nessa unidade, se ele pode ser feito por qualquer profissional de saúde? Unidade de pronto atendimento, né, que a gente muitas vezes, o paciente chega aqui na unidade com febre, com lesões do secundarismo, né, pode chegar aqui com quadro meníngeo, quer dizer, por que não dispor ali no pronto atendimento? Então, a gente entende que há necessidade de que nós cheguemos aqui a 100%. Eu entendo que essa seria a nossa meta, né? Chegar a 100% de teste rápido em todos os pontos da rede de saúde, né? E esse mesmo estudo, quando a gente olha a disponibilidade de penicilina para tratamento da sífilis na rede básica, veja que nós saímos de 2018 de 55,6% disponível em toda a rede para 74,6% como disponível em toda a rede em 2020. E aí vai a mesma pergunta. Por que não 100%? Eu acho que o que a gente precisa é nos indignarmos e não permitirmos que não tenhamos 100% da rede. Por que não? Né? Se a penicilina da mesma forma. Houve um período que falhou, que faltou, mas hoje
tem penicilina para todos, né? Então, é importante que a gente fique atento para isso e cabe a cada um de nós cobrar que a rede de saúde disponha de penicilina. E aqui eu estou falando da rede básica, né, da atenção básica. Mas também em outros pontos da rede, como, por exemplo, pronto atendimento, porque a gente entende que o indivíduo pode, por algum motivo, buscar a UPA para usar a penicilina para um tratamento que foi prescrito, né? E é importante que ela possa ser aplicada aí, por que não, né? Então, a gente vê que ainda há falha em diferentes pontos da rede na disponibilidade deste insumo, que é fundamental quando falamos de erradicar a sífilis congênita, quando falamos de controle da sífilis para níveis aceitáveis, né? Aquele dado que eu mostrei anteriormente, que era o estudo do Marchione, mostrando quanto a sífilis aumentou, né, nas suas 3 formas, nos deixa muito assustado, e quando a gente olha o boletim epidemiológico de sífilis publicado, o último, publicado ano passado, e identifica que parece haver uma certa retração, né, uma redução no caso de sífilis adquirida, de sífilis em gestante e de sífilis congênita. Aí entre 2018 e 2019, a gente fica na ânsia de dizer, ai, que bom, então as iniciativas que a gente vem tomando no âmbito do projeto Sífilis Não, por exemplo, que deu muita visibilidade à sífilis, estão funcionando. Aquela subida estratégica ou aquela subida que foi associada à disponibilidade de teste, à vigilância, né, esses fatores todos, pode estar resultando agora em um possível controle, né? Aí nos deparamos com um problema grave que nós enfrentamos desde o ano passado, né, de 2020, que é a fuga ou a falta de acesso das pessoas aos serviços de saúde em razão da pandemia, né? A pandemia trouxe uma verdadeira ruptura com tudo que a gente fazia e cuidava, né? Quer dizer, se já não estávamos tão bem com a pandemia da Covid, a coisa complicou muito, porque os próprios serviços de saúde precisaram se reorganizar para dar conta de atender as pessoas com Covid sem comprometer o atendimento dos outros. Em algum momento ainda há uma certa prioridade para os pacientes Covid, então, de alguma forma, eu perdi um pouco o controle, ou talvez mais do que um pouco o controle dos pacientes crônicos, e aqui pode estar entrando a sífilis, né, porque na maioria das formas de sífilis, o indivíduo não tem sintoma, ele tem a sífilis na forma latente, ele não está sintomático. Eu preciso pensar na sífilis a partir de um outro problema que ele traga, ou a partir de observar que ele tem alguma exposição, né, sexual não protegida, né, ou seja, ele se expôs ao risco de se contaminar e eu vou ofertar para ele o teste. Então, esse dado, essa nossa alegria, né, de que isso poderia estar reduzindo, pode se refletir em uma redução da notificação, em redução, inclusive, de novos diagnósticos, da nossa capacidade de manter o que nós vínhamos fazendo de detecção em razão da Covid. Então, isso é um ponto também para nós refletirmos nesse momento que nós nos enxergamos convivendo com essa Covid sem uma perspectiva real nesse momento de controle da pandemia, né, num país que o presidente optou por disseminar o vírus e não agir para contê-lo, seja com medidas de isolamento que são adequadas para evitar a transmissão, ou com a vacinação em massa da população para que eu contenha esse vírus emergente. Então, na verdade, nós estamos aí no meio de um vendaval e ainda vamos precisar conviver com isso por um tempo e precisamos nos reorganizar para cuidar das outras doenças, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma série de problemas com doenças que perderam time para um diagnóstico recente
e que vão manifestar lá na frente com formas mais avançadas. A gente está enxergando isso em relação ao HIV, né, que também o número de testes foi menor, muito menor, no ano de 2020, né, que foi o ano crucial da pandemia, e o da sífilis também, de todas, de hepatite, também reduziu o percentual, o número de casos de testes feitos na rede de saúde. Isso é um fato muito, muito interessante. E aí é possível que aqui eu tenha um fator relacionado a isso, porque esses dados vão até 30 de junho de 2020, então eu, na verdade, tenho aí como a notificação, o ajuste no banco de dados, ele se dá mais tardiamente, eu posso estar pegando esse período aí mesmo. Bom, quando nós olhamos, vejam que quando a gente olhou para os casos, os dados de sífilis e viu aqueles números astronômicos, né, a gente tem que olhar que o Brasil é essa coisa gigante, esse país enorme, com grandes diferenças, mas sobretudo com grandes desigualdades. E aí a gente enxerga que aqui também isso se reflete na sífilis. E aí tem uma diferença aqui que mais do que nos alegra, ela nos preocupa, né? Que é essa taxa de detecção de sífilis em gestante no Nordeste parecer melhor do que nas outras regiões do Brasil. Quando a incidência de sífilis congênita está mais próximo da média do Brasil, né? E acima de outras regiões que têm taxa de detecção lá em cima. Então, é importante a gente refletir, será que nós estamos perdendo ainda caso de sífilis em gestante? Na verdade, essa nossa menor detecção em relação aos outros é uma fragilidade? E nós precisamos aumentar ainda a nossa detecção? Porque se nós aumentarmos, nós vamos conseguir pelo menos diagnosticar, e aí nós queremos que isso resulte em redução da sífilis congênita. Essa é a perspectiva. Então, esse é um ponto para nós olharmos, né? Então, quando vocês trazem esse tema do workshop de sífilis no Nordeste brasileiro, eu acho que ele é muito pertinente, porque isso, quer dizer, a sífilis aqui talvez tenha um comportamento que não seja real, né? E quando a gente olha a taxa de detecção da sífilis adquirida, ela também tem um comportamento parecido. Veja que a curva é inferior à dos outros estados, é inferior à média do Brasil, inferior aos outros estados. Ué, por quê? Né? Será que a gente está detectando menos? Essa é uma pergunta. Eu não acredito que tenhamos um comportamento que nos proteja. Aparentemente não. Então, é possível que estejamos detectando menos. E aí, eu trago esse outro gráfico para mostrar que a sífilis é uma doença muito capciosa e ela é uma doença de jovens. E quando a gente, vejam que a taxa de detecção em adultos de 20 a 29 anos, ela se distancia muito das outras faixas etárias, né? E isso vem aumentando, inclusive, esse distanciamento vem aumentando recentemente. Isso aponta para a gente que as pessoas estão adquirindo sífilis mais precocemente, né? Então, significa a necessidade de nós trabalharmos fortemente a questão da educação, das medidas de prevenção, para que eu proteja a população jovem. E aí é nessa faixa que eu tenho as mulheres gestantes, né, principalmente. Elas entram aqui também, né? Esse é um ponto importante para a gente olhar. Então, vejam que o Brasil ele já tem uma longa estrada com propostas ou com intenções, eu diria, de responder a esse problema da sífilis. Esse gráfico eu peguei de uma apresentação da doutora Angélica, que é a atual coordenadora da Coordenação Geral de Vigilância de IST do Ministério da Saúde, e isso mostra para a gente como o Brasil, historicamente, esteve sintonizado com as propostas da OMS para o controle da sífilis. No entanto, nós não conseguimos chegar lá, e acho que o olhar que a gente tem que ter agora é muito mais nessa perspectiva, quer dizer, o que falta? O que está faltando? Se nós temos teste para diagnosticar, nós temos penicilina para tratar,
Por que a gente não está conseguindo controlar a sífilis? Nas suas diferentes formas, né? Então, vejam que nós tivemos iniciativas distintas que vão desde caracterizar bem a definição de caso de sífilis congênita, um manual de controle de ST, publicação olha, em 93 teve a primeira publicação de bases para eliminação da sífilis congênita, e de lá para cá a gente passa por diversos processos, manual, atualização de manual, a implementação de teste rápido na rotina do pré-natal, que foi aqui em 2012, né, e aí a gente enxerga que isso provavelmente melhorou a nossa capacidade de detecção, né, e deveria, portanto, melhorar nossa capacidade de controle da sífilis congênita. Na verdade, a gente conseguiu diagnosticar, mas não conseguiu tratar para prevenir o agravo que é a sífilis congênita, né? E aí nós temos várias estratégias que foram adotadas nessa larga temporada, né? E a pergunta que eu faço é essa: o que é que está faltando? Por que é que nós não conseguimos chegar lá, né? Em 2017, o Ministério publicou essa agenda de ações estratégicas para a redução da sífilis congênita, da sífilis no Brasil, e na verdade aqui estava incluída, lógico, a sífilis congênita, e esse momento foi o momento também no qual se celebrou oficialmente o Dia Nacional do Controle da Sífilis Congênita no Brasil, que já vinha sendo celebrado há algum tempo no terceiro sábado do mês de outubro, mas a partir desse ano isso passou a ser uma agenda oficial, com o propósito de ser uma data para trazer o tema em pauta, para que a gente olhe para ele e diz, isso é um problema, nós precisamos resolver. E no escopo dessa agenda estratégica para combater a sífilis, é que entrou também o projeto Sífilis Não, que é um grande projeto sediado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A coordenação desse projeto é do professor Ricardo Valentim, e ele é um mega projeto que envolve 6 grandes eixos, na verdade, 7 grandes eixos: vigilância, comunicação, gestão e governança, cuidado integral, educação, que a gente junta aqui com a comunicação, por isso que eu falei antes, inicial, porque a gente chama isso de educomunicação, pesquisa e cooperações nacionais e internacionais. Esse projeto vem sendo executado desde 2018, ele está entrando no seu 4º ano, né? E no escopo dele nós temos um agregado aí de mais de 80 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos, alguns já foram finalizados, projetos que buscam inovação em relação a diagnóstico, projetos que vão trazer inovação em relação a tratamento, para além da penicilina benzatina, eu poderia utilizar outras formas de penicilina para o tratamento, como isso é o projeto de doutorado da doutora Mônica, que eu acho que vai estar com vocês aqui nesse workshop também. Esse projeto tem inovações tecnológicas, tem inovações em informação, tem ainda uma grande desenvoltura com a elaboração de peças publicitárias e de elementos de comunicação com diferentes setores da sociedade, na perspectiva de dar visibilidade, de quebrar preconceitos, né, porque esse é um ponto muito grave em relação à sífilis, né, a sífilis, como o HIV, tem uma carga de preconceito muito grande, e esse preconceito, ele está arraigado na sociedade, ele se reflete em nós, da equipe de saúde, né? Que muitas vezes nos sentimos desconfortáveis, né, para abordar de forma clara com o nosso paciente sobre risco, para analisar junto com ele, né, estudar junto com ele, ajudá-lo a se enxergar como tendo, se expondo a algum comportamento de risco, etc., né? Então, essas peças de comunicação foram muito direcionadas dentro desse sentido. E aqui também, dentro do projeto, há várias
cursos em elaboração para gestores, para profissionais de saúde, trazendo dados, trazendo os protocolos do próprio Ministério da Saúde. O Ministério tem um protocolo de condutas que é recentíssimo, né? Foi relançado, revisado ano passado, e é de muito fácil acesso, ou seja, todos nós temos capacidade de olhar, de ler e de nos ajustarmos para fazer o manejo adequado desses pacientes. Então, isso é um dado que é muito desafiador. Então, o projeto Sífilis Não, ele é esse grande projeto que nós participamos, eu, Thalita, e uma série de muitos dos que estão aqui, provavelmente, e nós somos muito apaixonados por ele e entendemos que, seguramente, tudo que vem sendo feito nos últimos 3 anos deve dar um impacto aí a médio e longo prazo nessa perspectiva e nesse processo de controle dessa doença que tanto nos aflige, né? Então, aquilo foi aquela agenda estratégica que eu comentei anteriormente, que o projeto Sífilis Não entrou e ela era até 2019. Em 2020, essa agenda foi renovada. Veja que a gente está sempre atrás de agenda, né? Nos mantendo na lanterna, digamos assim, tentando nos reinventar ou minimamente nos alimentarmos de nossas energias, novas energias para manter o tema da sífilis em pauta. E dentro dessa nova agenda estratégica do Ministério da Saúde, esse slide eu também peguei da doutora Angélica, quando ela apresentou essa agenda estratégica ano passado, numa reunião da CIT, nós temos, o Ministério, ele trabalha atualmente com 6 eixos de atuação, e vejo que isso aqui é muito parecido com os nossos eixos lá do projeto Sífilis Não, né? Então, tem um eixo de educomunicação, né? Na perspectiva de elaborar e divulgar materiais informativos sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e vigilância, qualificação de informações estratégicas, né? Então, aqui com a perspectiva de aprimorar a vigilância. É muito importante que nós tenhamos compromisso com a informação adequada, com a alimentação do sistema, porque é daí que a gente consegue analisar os indicadores e avaliar para onde nós vamos, o que nós precisamos melhorar, né? O fortalecimento de parceria do Ministério com outros atores, então aqui entram instituições de ensino, pesquisa, né? Então, nós, inclusive, estamos aqui, né, dentro do projeto Sífilis Não. O fortalecimento da investigação de casos de transmissão vertical, de HIV, sífilis e hepatites virais, e nós entendemos que quando a gente fala de uma doença transmissível, ela está junto, ela é um combo, né? Ela está junto com outros, né? E os protocolos do Ministério que abordam a prevenção combinada colocam isso de forma muito clara, quer dizer, quando eu percebo que um paciente meu tem vulnerabilidade ou tem exposição sexual a algum agravo por sexo desprotegido, é muito importante que eu busque todos na hora que eu vou avaliar esse paciente. Que eu busque o HIV, que eu busque sífilis, né? Que eu busque hepatite B, se checar se ele foi vacinado, se não foi, atualizar a vacina, né? Ficar muito atenta para isso. O fortalecimento das redes de atenção à saúde e a resposta rápida nas redes de atenção, olhando para a vigilância, integrando essas áreas principais de vigilância, gestão e governança e cuidado integral. Então, vejam que há uma intencionalidade, né, para que a gente mantenha o tema da sífilis em pauta, e nós precisamos nos agarrar a isso para que a gente consiga dar a volta nessa curva, né? Nós precisamos fazer com que essa curva incline para baixo. Isso é uma análise feita pelo Dr. Ion Andrade, que é um epidemiologista aqui do Rio Grande do Norte, da CESAP, e Ion também é integrante, é pesquisador do projeto Sífilis Não. Ele fez uma análise de curva de tendência de internamento por sífilis congênita, aqui entre 2015 e 2019, e aí ele observa uma certa tendência à queda, né? Estou falando de curva de tendência a partir do
da entrada do projeto Sífilis Não. O projeto Sífilis Não é de 2018, né? E aí ele diz que há uma certa tendência a partir daí. Então, na verdade, nós precisamos dar continuidade a isso. E vejam que é interessante olhar, porque isso precede, inclusive, a pandemia de Covid, né? Então, é importante a gente olhar para isso e que a gente invista para que isso realmente se torne realidade aí a longo prazo. Bom, eu trago aqui essas... Quando a gente fala do desafio e da necessidade de nos comprometermos para o controle da sífilis, a gente sempre fala que a sífilis é uma doença que é uma grande imitadora, porque ela simula outras doenças. A sífilis secundária, às vezes, aparece para a gente cheia de lesão de pele, que parece mais uma farmacodermia, uma reação de hipersensibilidade, se te pegar desprevenido, né? Ela pode se manifestar com lesão ocular, com alteração da acuidade visual, pode se manifestar com manifestação neurológica, o indivíduo vive com uma cefaleia, e você não sabe o que é, né? Quer dizer, eu não tenho só a sífilis primária como a manifestação a ser pensada em sífilis. Aliás, essa a gente perde na maioria das vezes, sobretudo nas mulheres, porque como é uma lesão ulcerada que não dói, o homem, quando tem essa lesão no pênis ou na boca, por exemplo, ele vai perceber de uma forma mais clara que tem algo estranho, né? E ele tem um tempo aí para procurar o serviço de saúde para o diagnóstico. A mulher que tem a lesão ulcerada da sífilis na vagina, ela não faz ideia, ela não sente nada. Isso não causa dor na relação sexual, isso não causa coceira, não tem corrimento, porque é uma úlcera limpa, né? Então, nós não conseguimos identificar a sífilis primária, na maioria das vezes, na mulher, se não fizermos o exame ginecológico, ou se ela não tiver uma lesão oral, ou se não tiver uma lesão na genitália externa, né? Então, é muito importante ficar atento para isso, né? Então, essa forma primária que pode estar presente na boca, pode estar presente na região perianal, nos homens que fazem sexo com homens, no reto, inclusive, a lesão pode estar aí e eu posso não perceber também, né? Ela tem formas também sistêmicas, né? O indivíduo pode aparecer para mim com febre, mal-estar, dinamia, adenopatia, mais tarde alopecia, lesão de pele, porque quando ele faz essa forma secundária, ele pode ter episódios repetidos, né? E eu preciso ficar muito atento para os comportamentos sexuais na perspectiva da exposição desprotegida, né, para colocar isso como uma hipótese. Mas o que é mais desafiador é nós pensarmos na sífilis quando o indivíduo não tem uma coisa nem outra, ele está na forma latente. A sífilis, como outras doenças infecciosas que são muito desafiadoras para nós, como HIV, hepatite B, hepatite C, que são doenças graves, né, com desfechos potencialmente graves ao longo da vida, mas que passam por um longo período de forma assintomática, que a gente coloca aqui, aparentemente latente, né? O indivíduo tem o agente, está causando dano, mas é discreto e as lesões não são perceptíveis, né? E ele transmite, mesmo sem ter manifestação clínica. Esse indivíduo que tem forma latente, ele é contagioso, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa ficar muito atento. E as formas tardias da sífilis, na verdade, hoje elas são raras, né? São um pouco frequentes, porque, primeiro, nós temos muitas oportunidades para o diagnóstico. É improvável que alguém tenha chegado ao longo da vida sem nunca ter tomado penicilina, e ela é muito sensível à penicilina, né? Então, essas formas tardias hoje realmente são muito improváveis, né? Quando eu estou falando aqui da tardia, eu estou me reportando à forma terciária, porque a latente tardia, ela é bem comum, né? O indivíduo que você não tem nada, você faz um VDRL por qualquer motivo,
e ele tem lá um VDRL positivo, para 8, para 16, sei lá, uma titulação baixa, e ele disse que nunca teve sífilis, que nunca tratou, e não faz ideia de quando ele pode ter se contaminado, né? Então, a latente tardia, ela é relativamente frequente, porque a gente assume quando o indivíduo tem mais de 2 anos de exposição provável, ou não faz ideia de quando isso pode ter acontecido, a gente acaba assumindo como latente, porque ela tem uma abordagem de tratamento distinta, né? Thalita me disse que vocês vão ter uma abordagem para diagnóstico e tratamento, então eu vou passar por aqui, porque, na verdade, o que eu quero trazer com essa abordagem aqui clínica é muito mais para reforçar aquilo que eu comentei no começo, de que nós estamos diante de um agravo de saúde que é de pense nele, né? Então, o diagnóstico laboratorial, ele é disponível na rede, o teste rápido, que é o que nós mais dispomos, né? Porque o VDRL, apesar de ser extremamente barato e simples, é um problema ainda na nossa rede de atenção aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Eu não consigo entender quais são as dificuldades para a gente operacionalizar isso na prática, no dia a dia, um exame que é tão barato, né? Mas, de qualquer forma, a possibilidade de fazer o teste rápido, que é um teste treponêmico, e que, se positivo, vai indicar para mim, opa, esse indivíduo conhece o treponema. Ou ele tem sífilis atualmente, ou ele teve no passado, já tratou, mas ele continua com teste positivo, porque os testes treponêmicos, eles continuam positivos para a vida toda. O não treponêmico, esses que são quantificáveis, é que não. Ele vai caindo a titulação, e aí ele é o método que eu utilizo para monitoramento do tratamento. Mas os treponêmicos, se um indivíduo disser para mim que nunca teve sífilis, que nunca tratou, e tem um teste treponêmico positivo, ou teste rápido, para mim está claro, ele tem sífilis. Eu vou pedir o VDRL porque é o método que eu uso para monitoramento. Ele precisa ser solicitado, sim, sobretudo porque eu uso para monitoramento, tá claro? E se é um indivíduo que já teve sífilis no passado, eu preciso para tentar ver, será que esse teste rápido é porque é dessa sífilis do passado e não atual, né? Então, essa é basicamente a estratégia. E vejam que esse gráfico é só para mostrar que a sífilis é uma doença danada, porque, assim, se a gente não trata, se o paciente não tem oportunidade de ser tratado, ela vai andando, ela não fica parada, né? Não é uma doença que tem uma manifestação, tem uma lesão cerada, e se eu não tratar, ele fica ali a vida toda. Não, o cancro, que é a lesão, resultado da sífilis primária, se eu não fizer nada, se eu não diagnosticar, se o paciente não tiver acesso a um diagnóstico e tratamento, ele desaparece, não fica nem marca, some, certo? Ele desaparece, e aí esse indivíduo cicatriza completamente, esse indivíduo fica um período assintomático até que venham a surgir as lesões do secundarismo, que são aquelas que eu comentei, sinais sistêmicos de febre, dor no corpo, adenomegalia, e aí, à medida que eu não faço o diagnóstico, porque isso dura aí cerca de 1 ano, mais ou menos, né? Ele pode ter mais de uma vez esse recrudescimento dessas formas secundárias, né? E aí, se eu também não fizer diagnóstico, ele para de ter febre, o cabelo para de cair na determinada hora, as lesões desaparecem, e ele fica novamente sem sintomas. E aí ele entra nessa fase que a gente chama de latente. Quer dizer, até 2 anos após a exposição e a forma primária, a gente chama isso de latente recente, e essas formas são as formas recentes da sífilis, a primária, a secundária e essa latente recente. Se eu também nessa fase não fizer diagnóstico, não tratar, ele continua a vida dele, sem sintomas, sem nada, e entra nessa fase que a gente chama de latente tardia. E fica nisso, sem nada, até a fase terciária, quando ele pode ter manifestações da sífilis terciária, que aí são formas mais graves, que já foram muito
presentes no passado longínquo, quando a gente não tinha um tratamento eficaz, né? As gomas, as lesões ósseas, lesões cardiovasculares, lesões neurológicas, né? Quer dizer, hoje a gente praticamente não vê isso. Eu praticamente não vi sífilis terciária. Conheço muito essas outras, mas sífilis terciária mesmo, eu confesso a vocês que eu nunca vi. Bom, então o diagnóstico é uma coisa simples, eu preciso então somar, pedir 2 testes basicamente, o treponêmico, né, que a gente dispõe na rede, aí o teste rápido, mas pode ser qualquer um desses. Se for positivo, então eu peço um não treponêmico, porque ele que vai me ajudar no monitoramento, porque na hora que eu faço o diagnóstico, começo a tratar, eu preciso avaliar, meu tratamento funcionou, né, deu certo? Eu consegui convencer esse indivíduo de que ele não pode se expor mais sem preservativo, porque ele pode se contaminar de novo, e aí se ele contaminou, começa tudo de novo, começa do zero. E a gente vê isso na prática, pacientes que terminaram o tratamento de sífilis, daqui a pouco ele aparece com lesão na boca. Que foi isso? De novo, exposição sem proteção. Então isso a gente tem enfrenta, digamos assim, né, no ambulatório. E quando isso acontece, a gente fala assim, não acredito. Quer dizer, então, que você continua se expondo sem preservativo. Olha aí. Numa dessas, você pega outras coisas. Pega HIV, né? E aí a coisa pode ser mais complicada, porque o tratamento da sífilis é simples. Eu te dou uma penicilina, uma bezatina, está resolvido. O HIV já é mais complexo, é um tratamento para a vida toda, né? Então, esse diálogo é importante, até que ele esteja sincronizado com as outras STs, para que o indivíduo compreenda que essa é uma exposição que não traz a ele o risco de um agravo apenas, mas de vários, né? Alguns dos quais a gente tem dificuldade de tratar, né? Então, isso é uma coisa importante. Tem tratamento, mas ele é mais complicado, né? Bom, aí eu trago isso só para a gente olhar brevemente de como nós precisamos ter mais cuidado quando recebemos a gestante no pré-natal, né? Porque o controle da sífilis congênita passa por um cumprimento dessa rotina para o diagnóstico da sífilis da gestante nas diferentes fases. Então, a recomendação do Ministério é de que a gestante seja testada na primeira consulta do pré-natal. Se na primeira consulta do pré-natal ela for positiva, ela vai ser tratada, a recomendação é que ela receba a primeira dose da penicilina imediatamente, e aí ele vai colher o VDRL para que eu faça um monitoramento, mas ela já sai dali tratada, né? Porque é dose única, ela já sai tratada. E é importante que eu busque ali já a parceria sexual dela, certo? Claro que se essa gestante não me disser com clareza quando que ela pode ter se contaminado, pode ser mais seguro que eu a trate como latente tardia, e aí ela vai precisar voltar para fazer as outras doses, mas o tempo dela voltar é o tempo que eu vou ter de volta o VDRL que eu pedi, que vai me ajudar nessa análise, certo? Então, é importante, então, que eu faça o diagnóstico da gestante na primeira consulta. Se ela foi negativa, aqui eu devo repetir esse teste rápido logo no início do terceiro trimestre. Se ela foi negativa, aqui eu vou repetir esse teste rápido na hora do parto, ou se ela abortar. Ou se ela tiver alguma exposição de AST, a sexo desprotegido com outro parceiro ou coisa do gênero, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para isso, para garantir que a gente consiga tratar a gestante com sífilis, de preferência aqui nesse momento. Nossa meta, nossa grande desafio é diagnosticar e tratar a gestante no primeiro trimestre, na primeira consulta. Se a gente conseguir fazer isso com todas as gestantes que chegarem, nós seguramente
combateremos ou abateremos essa curva da sífilis congênita, né, que está nos perturbando tanto, né? Lembra que a meta da OMS é 0,5 por mil nascidos vivos. A nossa está 9,8, né? Dos municípios que são prioritários dentro do projeto de sífilis não, ele é acima de 10. É uma coisa escandalosa, quer dizer. Nós realmente precisamos trabalhar isso de uma forma muito clara. E quando eu aponto a questão do como o diagnosticar e tratar é simples mesmo, né? É claro que a penicilina é uma grande vilã, né? Porque ela é uma injeção que é dolorosa, porque há relatos raros de reação de hipersensibilidade grave, né? Isso, na verdade, é importante a gente ter claro que isso é raro. Eu confesso a vocês que em mais de 30 anos de medicina, eu nunca vi uma reação anafilática por penicilina. Já vi várias reações menores, né? Mas reação anafilática nunca, né? Então, e dor sim, a gente sempre, e é importante avisar, olha, dói mesmo, dói um pouquinho, e para aliviar a dor a gente pode associar 1 ml de xilocaína sem vasoconstritor na formulação da penicilina para aliviar a dor local aí nas próximas 2 horas, vai doer mais tarde, mas no momento da injeção essa dor é atenuada, e isso é importante, né, porque muitas pessoas têm medo da injeção e a gente tem que respeitar isso, né, mas ela é o tratamento de escolha, é o tratamento eficaz e para a gestante, então, ela é a droga considerada padrão ouro, né? Então, e esse é um ponto importante, ou seja, para aquelas formas que a gente comentou lá atrás de sífilis recente, ou seja, aqueles que têm menos de 2 anos de evolução, veja, o tratamento é dose única. Eu atendo o indivíduo, faço o diagnóstico e ele já sai dali tratado, provavelmente curado, se ele não tiver novas exposições, né? Então, essa é uma coisa que é muito importante, tá? Esses dados aqui de diagnóstico e tratamento, eu tirei todos do PCDT, do Ministério da Saúde, esses quadros e gráficos, ele é um manual excelente, de muito fácil consulta, que está disponível, e eu recomendo fortemente que vocês busquem. E aí tem um item que para nós é muito sensível e que nós precisamos estar muito atentos, que são as parcerias sexuais das gestantes e dos pacientes com sífilis, na verdade, né? A sífilis é uma doença que quando a gente faz o diagnóstico de um paciente, eu não diagnostiquei só uma pessoa. Eu tenho que estar atento para ver se existe uma rede por trás daquilo ou não. Ou minimamente um parceiro, uma parceira. Mais um, né? Minimamente mais um, quando não há mais. Então, é por isso que eu comentei lá atrás que nós, profissionais de saúde, precisamos nos libertar desse preconceito que existe em relação à sífilis, como o HIV, para que a gente consiga abordar o paciente de uma forma aberta, clara, né? Uma comunicação que não seja punitiva, né? Que não seja atrelada a sentimento de culpa, tipo, você está doente porque não usa preservativo, você é culpado de estar doente, ou você é culpado de seu filho, do bebê ter nascido com sífilis congênita. Quer dizer, nós não podemos utilizar essa abordagem, porque essa abordagem, ela não é empática, né? Ela afasta o paciente do nosso cuidado, né? Então, aqui a gente precisa trabalhar isso de uma forma empática e de uma comunicação clara para conseguir chegar a essas parcerias e investirmos para chegar lá. Isso é muito importante, né? Inclusive com busca ativa, se for o caso, né? Então, esse é um ponto muito importante. E a recomendação do Ministério é que, em caso de gestantes, por exemplo, a recomendação é você tratar a parceria, mesmo que ele esteja com teste rápido negativo, por exemplo, né? Trata e depois você vai estudar, fazer VDRL, repetir esse teste rápido lá na frente, quer dizer, será que ele está não reagente porque ainda é uma infecção recente? Quer dizer, é pouco provável, a não ser que ela tenha se contaminado com outro, né? Então, é uma questão aí que às vezes a gente tem dificuldade de esclarecer, né? Bom,
Eu vou passar adiante em relação a essa coisa do segmento da gestante, porque eu entendo que essa nossa fala nesse momento, ela é muito mais para lembrar, sensibilizá-los sobre a importância e a nós compreendermos a dimensão do que é a sífilis hoje e que estratégias nós podemos utilizar para combatermos de forma efetiva essa doença, né? Nós realmente precisamos de um conjunto, né, de esforços multilaterais, né, da equipe de saúde para a gente dar conta disso. Bom, eu estou finalizando e aí eu trago agora só alguns materiais que foram produzidos pelo Projeto Sífilis Não para dar visibilidade à sífilis, né, nacionalmente. Campanhas foram desenvolvidas ao longo desse projeto desde 2018, com uso das redes sociais, da televisão, várias webséries, quer dizer, várias estratégias foram usadas, buscando esse diálogo e essa comunicação mais aberta com o público jovem, com o público mais vulnerável, mas aí a gente tem que estar atento aqui também, que muitas vezes o público que é mais vulnerável, como por exemplo, a jovem adolescente da periferia, que acaba se esquivando ou não tendo acesso a essas estratégias de tratamento, ou ela não chega de uma forma muito clara, e portanto, nós precisamos talvez ter uma ação mais incisiva do ponto de vista de educação de saúde, ir até a escola ou trazê-los para a unidade de saúde, quer dizer, tentar o acesso a essa população jovem, que é a população de maior risco, por outros caminhos, né, que quem está na unidade de saúde conhece bem quais são, né. Então, essas campanhas, elas abordam diferentes públicos, né, e essa websérie do projeto é muito interessante, são vários episódios com diferentes públicos e a linguagem é muito boa, eu recomendo fortemente que vocês busquem, né, no YouTube. É muito bacana e pode ser inclusive utilizada em salas de espera, por exemplo, de unidade de saúde, para abrir o diálogo em uma sala de aula, por exemplo. Acho que são estratégias muito, muito bacanas de utilizarem, né? Então, eu estou encerrando só trazendo a importância de nós trabalharmos com a perspectiva de garantir diagnóstico e tratamento adequado, né, para todas as pessoas que são potenciais portadores da sífilis, e olhar para isso em todos os pontos de atenção, né, do serviço de saúde, de uma forma geral, né, em todos os municípios, que a gente busque informações em plataformas digitais, mediada por tecnologia, e consigamos ampliar essa rede de informação, né? A gente tem uma capacidade de nos comunicarmos hoje pelas redes sociais de uma forma que é maravilhosa, e a gente precisa usar isso para proteger as pessoas, né? Quer dizer, elas são muito eficazes para disseminar fake news, é impressionante como funciona bem para fake news, a gente vê isso, claro, agora com essa Covid. E como é que a gente não consegue usar isso para que as pessoas se protejam, né? Que elas compreendam o que é a sífilis, o que é o HIV, como é que elas devem se proteger, como é que elas devem buscar serviço de saúde, sim, se elas perceberem que elas se expuseram ao risco de exposição com esses agentes, quer dizer, então isso é uma coisa que nós precisamos encontrar esse caminho, né, envolver a pessoa que nos procura e que é o nosso paciente, mas também a sua família e a comunidade nesse cuidado, quer dizer, como é que a gente consegue furar essa bolha, né, da invisibilidade da sífilis, isso é muito importante. E enquanto profissional de saúde, vocês que estão aí
me assistindo, futuros profissionais e os que já estão na ponta, é muito importante que a gente contribua para fortalecer a vigilância, né? Não só da sífilis, mas de todos os agravos, porque isso é fundamental para a definição de políticas públicas. Isso é fundamental para a gente entender em que pé nós estamos em relação a esses agravos e, portanto, que estratégia devemos usar para sair disso. Bom, então era isso basicamente que eu gostaria de comentar com vocês e estou aí para tirar dúvidas e... Então, doutora Marise, muito obrigado. Em nome de toda a organização e de todos os telespectadores, eu agradeço à senhora pela excelente explanação, né? É muito importante essa temática e relacionar isso com a tríade, né? Que é a gestão, a pesquisa e a assistência, tão importante, né, para a nossa prática. Nós sabemos que com uma excelente explanação como essa, surgem muitos questionamentos, mas pelo tempo, selecionamos apenas 5 perguntas que serão respondidas pela palestrante agora. A docente Daís Vieira pergunta, pois alguns colegas enfermeiros que são atuantes na atenção primária à saúde dizem que não fazem a penicilina na UBS porque tem risco. Efetivamente, qual o risco em administrar este medicamento na UBS? Ok, Yuri, ótima pergunta, obrigada. Veja, risco, gente, todo fármaco tem risco, certo? Quer dizer, dipirona tem risco, vacina tem risco, né? E o risco de reação adversa grave, porque aqui a gente tem que ter claro isso. O risco, o temor do uso da penicilina na atenção básica se dá para o risco de anafilaxia, que é aquela na qual eu preciso intervir, ter uma equipe capaz de fazer manobra de reanimação, ter equipamento para fazer reanimação, certo? Mas essa ocorrência é raríssima. Ela é inferior à ocorrência de uma reação anafilática a uma novalgina, por exemplo, uma dipirona que você faz injetável, percebe? Então, se eu disser não há risco, não, isso não existe, porque risco está presente nas nossas vidas, eu sempre digo isso, a gente tá exposto a risco o tempo inteiro. Agora, o risco-benefício é altíssimo, ou seja, o benefício de fazer a penicilina na atenção básica suplanta de longe esse risco que é mínimo, tá? Então, é isso que a gente precisa superar. Esse é mais um conceito que se criou de que há risco e, portanto, não é seguro fazer penicilina na atenção básica e a gente não conseguiu se libertar dele. Nós precisamos já vários documentos, inclusive do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Enfermagem, abordando isso de forma muito clara. Outra pergunta muito interessante foi a da Fábia, né, que disse que uma gestante, após 2 tratamentos, né, que fez na UBS e na maternidade, mesmo após o tratamento, a titulação permaneceu alta, continuou 1/8, aí no caso considera a memória? Então, veja, 1/8 não é uma titulação alta, né? 1/8 é uma titulação baixa. E aí, o que a gente precisaria olhar é que como é que essa gestante, eu, na verdade, preciso olhar essa sequência de titulações, né, porque a recomendação é você fazer o VDRL mensalmente, então, digamos, você faz o tratamento correto, acompanha a gestante, repete o VDRL daí 1 mês e ele continua 1/8. Opa, o que aconteceu? Será que ela se expôs de novo? Será que aconteceu alguma coisa? Ela diz, não, eu não me expus de novo e não aconteceu nada, não é uma nova sífilis, eu tenho certeza, eu posso jurar que sim, né? Às vezes a gente até diz, não, vou te tratar de novo. Ou você trata, já opta pelo fato de ser 1/8 por fazer o tratamento como sendo sífilis latente tardia, né, com 3 injeções, com intervalo de 1 semana. Então, digamos que você fez esse, que é o mais amplo, com intervalo de 1 semana, 3 injeções, e ainda assim esse 1/8 não cai, né? Quer dizer, é provável que
que seja uma sífilis latente tardia e eu tenho um retardo mesmo desse clareamento do VDRL. Porque se ele tivesse mais elevado, né, se ele subisse de alguma forma, aí eu estaria mais para pensar em uma reinfecção, ou até vigiar se eu não tenho risco de estar com sífilis em algum órgão que a penicilina não chega bem à benzatina, que no caso é a ocular e a neurológica, né? Então, num contexto como esse, é importante você considerar isso. Quer dizer, será que vale a pena eu fazer um líquor para avaliar se eventualmente ela não tem uma sífilis, uma neurosífilis, e eu precisaria dar penicilina cristalina para ela, tá? Então, nesses pacientes que eu não consigo observar a queda de titulação, a gente precisa ter cuidado de excluir essas 3 coisas. Ou ele se reinfectou, ou ele pode ter sífilis em um desses outros sítios que são, que exigem o tratamento da penicilina cristalina, que é a ocular e a neurosífilis. Mas muitas vezes a gente se depara com isso e é super desafiador, viu? Não é incomum isso acontecer, e quando acontece a gente fica se pegando aqui, tentando entender qual é o problema. Às vezes é limite do método também, né? Então, daí isso é importante que esse VDRL seja feita no mesmo laboratório, né? Com a mesma metodologia, para que a gente não tenha mais essa variável atrapalhando o nosso raciocínio. Okay? Sim, então a nossa terceira pergunta, professora, vem do Railson Luiz. Ele pergunta se um dos fatores que podem gerar essa subnotificação é a falta de acesso à informação ou apenas o próprio negligenciamento. Ufa, pergunta difícil, olha. E eu não diria que seja falta de acesso à informação, porque, na verdade, assim, quem é responsável por essa notificação é a equipe de saúde, né? Então, às vezes a gente pode pensar que é muito simples colocar isso em pauta e organizar, e às vezes a equipe de saúde não consegue fazer porque ela está desestruturada, porque ela está precária, porque ela está sobrecarregada, e aí entre atender alguém que chega precisando e fazer um registro, eu priorizo o atendimento, sabe? Então, eu acho que esse é um olhar que tem que ser feito, na verdade, por cada serviço. Quer dizer, nós estamos atentos para notificar todos os nossos pacientes? Se não, por que não fazemos? Qual que é o problema? Né? Porque a gente, olhando o problema, e isso é de cada um é um contexto diferente, né? Às vezes, dentro da mesma cidade, eu tenho unidades que têm uma ótima notificação e tem outras que a notificação se dá de uma forma muito precária. Então, eu diria que a equipe tem capacidade de avaliar o seu contexto e identificar qual é o problema. Por que nós estamos conseguindo notificar todos? A pergunta primeira é essa. Se não, por que não? Qual é o problema? Né? Acho que essa é uma avaliação que é muito importante que seja feita para que a gente não cometa a insanidade, né, de sair por aí dizendo que não faz porque é negligente, ou não faz porque não sabe, né? Porque as notificações são relativamente simples, as fichas de notificação são padronizadas, e então a estrutura do sistema de notificação, ela está bem desenhada, né? Talvez a gente precise melhorar os processos mesmo. Sim, então, já pegando o gancho, né, dessa pergunta, o Antonioni Lima, ele perguntou quais são as fontes de dados que podem ser usadas no monitoramento da situação da sífilis na área de trabalho das equipes. As fontes de dados, veja, você pode utilizar o sistema de informação do Ministério da Saúde, né? Então, as equipes têm acesso, podem utilizar os boletins, as equipes têm acesso às informações que são de domínio público, né, no nosso sistema de saúde, de informações em saúde. Isso não é um problema, tá? Na verdade, eu acho que o dificultador maior, provavelmente, é a organização do tempo no trabalho, né? Porque o que acontece é que a equipe de saúde, como ela é muito operacional,
ela está sempre muito ligada no cuidado das pessoas, mas é importante que ela compreenda que analisar os dados, olhar seus dados, seja os seus, ou mesmo o da região ou do Brasil, faz parte do nosso processo de trabalho, para que a gente compreenda e entenda onde a gente pode melhorar, né? Então, talvez o que a gente precise seja nos organizarmos nesse sentido, tipo, alguém da equipe vai ser responsável por, uma vez por mês, ir lá no sistema de informação e pegar para nós, como é que está a sífilis, na minha região, porque no sistema de informação você consegue olhar, inclusive, para o município. É de livre acesso, é aberto. Para encerrarmos esse bloco de perguntas, o primeiro questionamento dele foi se a úlcera no canal vaginal recente, ela é detectável a olho nu no exame citopatológico. Ah, ok. Então, veja, ela é detectável a olho nu. A úlcera é uma feridinha, né? Então, ela é uma feridinha de bordas bem delimitadas, um pouco elevadas, tem um fundo limpo. Na hora que você coloca o espéculo, você já identifica se a mucosa tem ou não alguma alteração. Então, a úlcera ela é perceptível ao olho nu, tá certo? No exame citopatológico eu não consigo perceber, ele não identifica. Para eu identificar o treponema, eu preciso fazer uma pesquisa de campo escuro, aí é específico, eu tenho que fazer o raspado da lesão e levar para o campo escuro. O citopatológico não percebe. Mas na hora que eu ponho o espéculo, que eu olho e vejo o que tem ali, se tiver uma úlcera, eu enxergo. Ela é perceptível a olho nu. Só finalizando a pergunta, ele pergunta como proceder, né, a partir desse diagnóstico, qual seria a conduta, e se seria indicado a oferta desses testes rápidos durante o preventivo. Com certeza, claro. Quer dizer, se a mulher informa que tem sexo sem proteção, com certeza, ou mesmo que ela diga, não, eu só faço sexo com camisinha, vale a pena oferecer, né? Olha, nós temos testes rápidos aqui para detectar sífilis, hepatite, HIV, você gostaria de fazer? A gente oferta, porque são métodos simples, importantes, que muitas vezes a pessoa pode ter a infecção e não ter nenhum sintoma da doença, né? Então, a oferta é muito importante que seja feita, né? Nós recomendamos que sim, que seja feita. Para isso, você precisa orientar, né? E consultar se a pessoa aceita realizar o teste. Mas eu entendo que sim, que ela deve ser ofertada de rotina. Muito bem, né? Prevenção nunca é demais. Então, mais uma vez, doutora Marisa, eu agradeço a senhora pela excelente explanação. Passo agora a palavra para a enfermeira Jéssica para fazer o encerramento dessa primeira noite. Boa noite, professora Marise. A gente tinha falado no início que iríamos fazer só 5 perguntinhas, mas tem mais uma que bem interessante que a gente queria fazer e que é muito importante, principalmente pensando nessa perspectiva da pesquisa e da realidade dos profissionais de saúde. A pergunta é da Luísa Lourenço, que é, inclusive, a representante da Rede Network, né, que é a nossa parceira aqui na realização desse evento, e ela parabeniza e agradece pela excelente palestra e pergunta: considerando o cenário da pesquisa em sífilis, qual é o maior desafio que a senhora já encontrou? Eu acho que o maior desafio é nós conseguirmos trazer para a realidade do serviço de saúde o que nós já sabemos de evidências sobre o controle da sífilis. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque quando a gente faz pesquisa, a gente está querendo produzir novos conhecimentos, né? O que a gente está querendo está sempre em busca de novos conhecimentos. E nós, em relação à sífilis, já temos muitos conhecimentos acumulados em relação à prevenção, em relação a diagnóstico, em relação a tratamento. E aí o grande desafio é esse, quer dizer, como é que a gente consegue trazer esse conhecimento que já foi produzido por muitas pesquisas, né, pelo mundo afora, para a nossa prática, para a sociedade, para protegê-las, para controlar essa epidemia. Eu acho que esse é o maior desafio, porque é isso, eu acho que a pesquisa, ela tem que servir para proporcionar melhoria de vida, melhoria da qualidade de vida das pessoas. É para isso que nós pesquisamos, né? É para que esse conhecimento agregue melhorias, né? E esse é o grande desafio mesmo, é colocar na prática
Tá, eu já conheço quais são as evidências. E agora? Como é que eu faço isso funcionar, né? É verdade, Como realmente, é que eu beneficio desse conhecimento? e é por isso a intenção que a gente teve em realizar esse evento, né? Trazer para a sociedade, aproximar da sociedade, nesse momento, claro, muito mais através dos alunos, dos profissionais que estão presentes aqui hoje, né? Mas que a gente consiga cada vez mais enfrentar e combater, né, esse desafio que é trazer esse conhecimento que já existe, como a senhora já falou, para a sociedade. Então, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a comissão, a presença da senhora aqui hoje, novamente, pela essa palestra, foi bastante enriquecedora, assim, com muitas dúvidas, né? Tivemos perguntas também excelentes dos participantes aí para ajudar ainda mais a entender mais tudo isso, pela sua experiência, pela sua doação do seu tempo de estar aqui hoje, participando desse evento, e gostaria de finalizar, então, vou finalizar, portanto, a primeira noite do nosso evento, né, do primeiro workshop de sífilis do Nordeste Brasileiro, perspectivas e desafios do Sistema Único de Saúde, e gostaria de lembrar a vocês que amanhã teremos mais 2 palestras, onde vamos debater sobre a análise de situação de saúde da sífilis no Nordeste brasileiro e a importância do tratamento da sífilis a ser feito na atenção básica, né? Como a professora Marise muito bem falou hoje sobre essas questões, sobre a questão do tratamento, e amanhã a gente terá um enfoque maior sobre a importância dela de ser realizada na atenção básica, como já foi até, inclusive, provocado aqui por perguntas dos nossos espectadores. Então, é isso, tenham todos uma boa noite e até amanhã.